Muito se fala sobre não se abandonar e pouco se fala como não fazer isso. O que é realmente isso? Porque, por vezes, eu entendia que não se abandonar era super performar. Você já vai entender o que eu estou falando aqui. Então, se você já ouviu falar, já cansou de ouvir falar sobre não se abandonar, e por vezes ficou perdida e não aguenta mais ouvir sobre isso, fica aqui que esse vídeo é para você. Aqui eu vou te trazer experiência real. Não vai ter aquele papo motivacional, genérico que você vê por aí. Não, esse não é o meu intuito aqui. Aqui é justamente compartilhar experiência da minha vida para que possa ir ser uma luz para você que de repente está passando por algo parecido ou enfim. E vamos simplificar a vida junto. Como eu falei, eu achava que não se abandonar era super performar, viver aquela alta performance, treinos, enfim, né? A minha vida é baseada em movimento, em treinos, luta, corrida, musculação, enfim, essa é a minha vida, é o que eu respiro. Mas por vezes eu me vi cansada, exausta e me culpando demais por não ter conseguido realizar determinado treino como eu costumava fazer, né, com aquele alto desempenho, alta intensidade, por vezes faltar e ficar com aquele chicotinho nas costas por ter faltado e pensando, poxa vida, eu tô me abandonando, porque se eu não tô conseguindo realizar os meus treinos por conta de cansaço, exaustão, enfim, cara, que tipo de alta performance eu sou, entendeu? Não fazia sentido pra mim. Até que, olha, demorou, tá? Pra eu entender isso, mas eu entendi que não se abandonar era muito mais do que isso. Não era sobre a minha performance no treino, sobre não faltar treinos, era sobre olhar pra dentro, para as minhas emoções. O que estava de fato acontecendo? E será que era preguiça, procrastinação? O que será que era que estava acontecendo que eu não estava conseguindo realizar os meus treinos como antes? E foi então que eu descobri. E aí, uma pausa, não sozinha, tá? Porque esses processos, gente, é importante sim olhar para dentro, mas que você tenha alguém que você possa ser direcionado, que possa trazer clareza, um profissional, claro, da área, para que possa te ajudar a clarear o que está acontecendo dentro de você, porque muitas vezes sozinho é perigoso, tá? Então, assim, olhando, fazendo esse processo de autoanálise, observação, olhando para dentro das emoções, o que estava acontecendo, eu pude entender. Cara, eu tô me cobrando demais. Não existe essa necessidade para mim. Então, dependendo do que você está passando, tem tudo isso também. Tem que olhar o que você está passando, o momento que você está vivendo, as mudanças que estão acontecendo, as rupturas, porque é fato, quando você muda alguma coisa, outras coisas também mudam. E mudança sempre gera caos, bagunça, poeira, frustrações, imprevistos e muitas vezes a gente não está preparado para isso. Outro dia eu falei lá no meu Instagram que quando a gente imagina a casa dos sonhos, na nossa casa dos sonhos, a gente já imagina ela pronta, linda, perfeita, organizada e esquece que até que ela fique pronta de fato, existe o processo de construção. E esse processo tem bagunça, tem sujeira, tem desorganização e tudo mais do que eu já falei aqui. Só que isso reflete a nossa vida. Então, quando você decide mudar, essa bagunça naturalmente vai acontecer na sua vida, esse caos vai acontecer. E é justamente esse o ponto que a gente tem que parar
e ter um cuidado a mais, a analisar e não se abandonar. E o que é não se abandonar? Olhar para as emoções e acolher. E como fazer isso? Também demorei para conseguir fazer isso, tá? Mas eu já te digo agora, vou tentar simplificar para que, se tu estiver passando aí, tu consiga fazer. E como fazer isso? Olhar para a tua situação em terceira pessoa. Como assim? Imagina, só imagina que quem está passando essa dificuldade aí que você está passando é alguém muito importante para você, uma amiga, um irmão, enfim, alguém muito importante para você está passando exatamente o que você está passando. O que você diria para essa pessoa? Como você trataria essa pessoa? Provavelmente, você trataria essa pessoa com muito amor, com acolhimento e mostraria para ela todas as coisas que ela já enfrentou, que ela já conquistou, que ela já alcançou até aquele determinado momento. Que aquilo vai passar, que vai ficar tudo bem. Olha o quanto você é forte, olha o quanto você já conseguiu até aqui, olha quanta superação você teve ao longo do seu caminho. Entende a diferença? Isso é não se abandonar. É você olhar para você com olhos de amor, de compaixão e entender que aquilo vai passar, tá? Então, não se abandonar não é performar, é olhar para as suas emoções e destrinchá-las, entender o que você está sentindo, quando você começou a sentir, por que você começou a sentir aquilo, e não se julgar, não se cobrar, mas se acolher, porque as emoções elas precisam ser sentidas, precisam ser acolhidas também. E só assim que a gente vai conseguir dar a volta por cima, como costumamos dizer, né? Dar a volta por cima. Mas não é algo fácil. Então, na prática, como que eu entendi isso? Como que eu fiz? Né? Como que eu parei de me culpar? E isso também é algo muito sério que provavelmente eu vou trazer em um próximo vídeo, que é essa autocobrança. De onde vem essa autocobrança? Por que que a gente se cobra demais? E os danos que isso causa na nossa vida. É tão sério, gente, é tão pesado que chega a dar um peso assim só de pensar, de lembrar e falar. Mas enfim, se vocês quiserem, e muito provavelmente eu vou trazer um vídeo sobre isso porque é muito importante, precisa ser compartilhado, precisamos falar mais sobre isso. Mas como que na prática eu fiz, né? Com a ajuda aí da minha mentora e psicanalista, nós conversamos muito e entendemos de onde estavam vindo aquelas emoções, aquelas dores, preocupações. E quando eu olhei assim, consegui respirar, pensei, caramba, eu tô me cobrando demais, não tem necessidade disso. Então é sobre parar e entender todo aquele processo que eu estava vivendo, as pausas que o meu corpo estava gritando para eu fazer. Tipo assim, cara, tu não precisa ficar exausta, fazer um treino exaustivo para dizer que tu é um atleta de alta performance, para dizer que tu é disciplinada, que tu tens constância. Aliás, constância não é sobre se matar em treinos. Constância é um pouquinho por dia, um degrau por vez, um treino de cada vez, sem se matar. Porque de que adianta tu se matar num dia fazendo 1000 treinos, fazendo todos os treinos possíveis da forma mais exaustiva possível e no dia seguinte tu não conseguir treinar? Entendeu? Isso não é disciplina, isso não é alta performance, isso não é constância, isso é autocobrança. Então, demorei para entender isso e demorei para conseguir pôr em prática. E na prática foi, meu corpo sentiu cansaço extremo e o cansaço, gente, nunca
nem sempre é físico, muitas vezes é mental também. Então tem que entender isso, você realmente precisa de ajuda para você enxergar isso, tá? O cansaço muitas vezes ele é mental e você vai sentir ele no corpo. Você vai ficar simplesmente cansada, sem entender o porquê. Caramba, mas eu não fiz nada exagerado, por que que eu tô cansada? É o mental, é o emocional. E isso precisa ser olhado com amor, acolhido, respeitado, para que você possa, de fato, passar por aquilo e seguir em frente. No próximo dia você está melhor, você está recuperada. Então, o que que acontece? Hoje, hoje mesmo, quando eu falto, quando eu preciso faltar algum treino, agora eu não tenho mais um chicotinho nas costas que me culpa por isso. Aliás, eu entendo o motivo pelo qual eu já sei no dia anterior se eu vou conseguir fazer um treino no dia seguinte ou não. Então, entende a diferença? E outra, e não é sobre não fazer nenhum tipo de treino, não. Porque eu tenho 3 modalidades, aliás 4, né? Porque eu faço 2 tipos de luta. Então eu achava que eu tinha que fazer tudo todos os dias, mas eu consegui separar e deixar para fazer pelo menos uma coisa. Lembra que uma vez eu falei sobre aquela meta minimamente ridícula que você consiga cumprir? É sobre isso. Sobre os dias que você precisa de mais atenção e cuidado, os dias que você precisa de pausa, mas o que você pode fazer para não deixar de fazer 100% algo? Uma caminhada, por exemplo, um alongamento, por exemplo, mas tem dias que nem isso você vai conseguir fazer. E tá tudo bem, você não precisa se machucar por conta disso. Você pode simplesmente entender que o seu corpo precisa de pausa porque a sua mente também precisa de pausa. E o que que você pode fazer? Toma um banho mais demorado, lê uma página do seu livro favorito, toma um chocolate quente, faz algo por você, mas algo que seja assim leve e acolhedor mesmo. Então, gente, eu não sei se de fato eu consegui passar a mensagem que eu gostaria de passar aqui, mas eu espero que sim. E se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários também, que eu vou trazendo nos próximos vídeos, próximos conteúdos. Esse foi um vídeo sem roteiro, sem script. Aliás, o único roteiro e script estava na minha cabeça, eu pensei sobre o assunto, conectando, né, com a vida real mesmo minha, e pensei, não, eu vou falar sobre isso e dessa vez não vai ter roteiro, não vai ter script, o máximo que vai ter aqui é um cortezinho ou outro, porque eu fiquei sem memória no meu computador, então eu vou ter que fazer algum cortezinho, mas nada de edição, enfim. Esse é um vídeo assim mais direto, sincerão. E os próximos, vamos vendo como que vai ficar. Pretendo não ficar presa em roteiros também, isso é muito importante. Mas melhorar a cada vídeo, né, para que de fato eu consiga passar a mensagem que eu desejo transmitir a vocês. Mentalidade forte também é pausar e se acolher. E se você quer saber mais sobre isso, clica aí no meu link da bio, em algum lugar ele vai aparecer por aí para vocês. Clica lá que tem um protocolo que eu preparei para vocês sobre mentalidade, tá? Simplesmente abre lá e você me conta depois o que que você achou. Aqui não tem dicas genéricas, dicas de internet, só tem vida real. É sobre isso, até o próximo vídeo. Tchau!